logística e estratégia e em desenvolvimento sustentável, também professora da UNB, a Janaína Deane de Abreu Sá Diniz. Janaína, bom dia, bem-vinda aqui ao Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Janaína, para a gente começar aqui a nossa entrevista, queria que você explicasse para quem nos acompanha aqui no Sinal Aberto, né, o que é esse termo sociobiodiversidade, de que maneira ele está ligado e impacta também o meio ambiente. Certo. Bem, antes de falar de sociobiodiversidade, né, explicar, acho que um termo que é mais recente também é o de biodiversidade, ou diversidade biológica, que está relacionado a todas as espécies, né? A diversidade entre espécies de animais, vegetais. E a sociobiodiversidade é um conceito muito construído aqui no Brasil pela riqueza, né, que a gente tem dessa mega biodiversidade, que ela é da natureza, mas também foi desenvolvida ao longo dos anos pelas próprias sociedades, né? Então, a gente tem mais de 200 povos, né, nativos, brasileiros, indígenas, e que vão construindo. Então, são essas relações diferenciadas com a biodiversidade, né? Os seres humanos vão também tendo uma classificação, nomeiam. A domesticação, ela também está relacionada essa mudança, né, da biodiversidade, conservação e até a paisagem. As paisagens que a gente tem, elas não são somente naturais, elas foram construídas, né, ao longo dos anos também pelas populações humanas. Então, basicamente, né, se a gente pode começar conversando sobre sociobiodiversidade, seria isso, né? Essa relação com a natureza, né? E Janaína, qual é a realidade, né, da sociobiodiversidade aqui no Brasil? O país ele tem capacidade, né, para promover esse novo modelo de desenvolvimento que consiga, né, reduzir as diferenças, as desigualdades socioeconômicas, né, através da nossa biodiversidade? Então, o Brasil tem uma riqueza, né, que desde que foi descoberto, o próprio nome vem de uma riqueza da biodiversidade, do pau-brasil, e ao longo dos anos foi muito explorado, né, de forma predatória essa biodiversidade, né? Então, a importância, né, a gente tem desde da década de 90 a consolidação, né, difusão do conceito de desenvolvimento sustentável, mas na prática é difícil fazer isso, né? Quando a gente está falando de garantir essa conservação da biodiversidade, da sociobiodiversidade, não dá condições. Nós tivemos um plano, né, de promoção das cadeias da sociobiodiversidade, e agora, em termos de políticas públicas, o governo tem o plano da bioeconomia. E essa audiência que você citou, que ocorreu semana passada no Senado, ela vem até como um contraponto a essa ideia da bioeconomia, que é um pouco mais ampla e que pode excluir, inclusive, essas populações que conservam, né? Porque você pode ter uma bioeconomia de monocultivo, e aí isso não é sociobiodiversidade. Né? A sociobiodiversidade ela está na diversidade, exatamente. Né? Então, é necessário ter esse apoio com políticas, né, a essas populações, né, que estão cada vez mais, como a gente pode dizer, limitadas, né, de territórios, de práticas até, né, de poder continuar suas práticas, que são muito importantes. Se a gente perder essa biodiversidade que é mantida pelas populações extrativistas, né? A gente vai ter uma série, por exemplo, castanheiros, quebradeiras de coco-babaçu, pescadores artesanais, geraizeiros, né? A gente realmente vai ter problemas, né, do meio ambiente no futuro. E é necessário que a gente tenha a política da bioeconomia agora, mas que ela dê uma atenção, né, não apenas a essas questões de cadeias altamente tecnológicas, mas que seja importante também olhar para esses circuitos curtos, locais,
que mantém, né, a segurança alimentar, a soberania alimentar também. Isso também é sustentabilidade, né? Isso também é desenvolvimento sustentável, né? Não é só inserir essas cadeias em circuitos internacionais. É muito importante dar esse apoio para agroindústrias locais, comercialização em feiras, na alimentação escolar, porque você também mantém a cultura, né? Então, a sociobiodiversidade é esse domínio cultural também relacionado à biodiversidade. E Janaína, então, nesse sentido, né, do que você está falando, qual seria, na sua avaliação, as alternativas, né, para uma economia sustentável, que envolvesse todos esses aspectos, né? O aspecto social, econômico e, claro, o aspecto ambiental também? São várias alternativas, né, mas é importante garantir essa integração, né, de políticas, né, e não se direcionar apenas, né, eu cito um exemplo, a gente tem trabalhado aqui no Cerrado e na Amazônia, a cadeia produtiva do açaí, por exemplo. Ela sempre teve essa importância para a população local da região amazônica e agora é um produto que está altamente com interesse, né, pelas suas propriedades nutricionais, fitoterápicas, o interesse internacional, né? Então, é importante que você mantenha, né, a segurança dessas pessoas, né, que estão trabalhando com esses produtos. Então, estão entrando em circuitos, né, altamente cadeias longas, né? Então, é importante que se dê que se mantém nesses circuitos locais. Então, o preço do açaí hoje não é acessível para uma população urbana da região amazônica, se a gente for comparar com 20 anos. Né? Então, alternativas fortalecer esses circuitos, mas também manter essa produção local. Né? Janaína, Rubens Salomão aqui, bom dia. Oi, bom como dia. É que se pode avaliar, né, nesse cenário da sociobiodiversidade, bom dia, essa luta constante, e eu sei que é um conflito, mas que tem que ser principalmente analisado como uma possível construção, mas não tem como te perguntar não fazendo referência a essa luta, né, entre o que pode ser, entre o que deve ser na sociobiodiversidade e o que é. Né? A economia brasileira é baseada na produção de commodities em larguíssima escala, para exportação, na grande maior parte das vezes, para vender em dólar. E aí acho que o debate da sociobiodiversidade ele vai acontecendo gradativamente. A gente tem uma perspectiva de, não de um lado vencer o outro nessa guerra, nessa batalha, mas de que os dois lados possam construir algo junto, Janaína, pensando nessa realidade econômica? Sim, a importância é mostrar que essas áreas que onde a gente ainda tem produção por populações, né, locais, agricultura familiar, a possibilidade de você também regenerar outras áreas, né, em termos de compensação, em áreas de reserva legal, isso pode jogar com esse outro tipo de produção, né? Isso acontece, a gente tem vários exemplos, né, de aproveitamento de áreas de reserva legal, por exemplo, de grandes propriedades que exploram espécies do cerrado, espécies amazônicas, da Mata Atlântica. Então, a gente já vê isso, né? Próprios projetos na Mata Atlântica, que é um dos biomas mais devastados do país, já ocorre isso, né? Então a gente está nesse caminho, a gente também tem que ser otimista, né? Então acho que esse caminho, né? De coexistência, né? Que também se coloca, mas com esse cuidado de não perder essa diversidade, né? Que a preocupação é essa. O recado que eu queria colocar, inclusive um texto recente que a gente colocou, que não há futuro sem a sociobiodiversidade, o futuro tem que ser sociobiodiverso. Né? A gente tem que manter esse entendimento de que é importante. Apenas pouca variedade de espécies pode trazer, né? Já tem trazido vários problemas. Então, quem trabalha, né, nessa linha de monocultivo também teria, né, que ter essa
compensação ou, de alguma forma, entender que é importante manter a biodiversidade até para evitar, né, doenças e epidemias, se a gente puder dizer também, no futuro. Né? E na comparação, Janaína, a produtividade nessas alternativas ela é necessariamente mais baixa ou há a possibilidade de haver também produtividade, rentabilidade em alternativas que são sustentáveis, que respeitam a biodiversidade? Sim, eu não trouxe dados aqui, porque tem vários estudos, né, que a gente depende também do que a gente está falando em termos de produtividade. Então, numa área que você vai ter várias espécies, né, o extrativismo, ele é mais trabalhoso, né, porque você vai ter você dificulta uma mecanização, geralmente são áreas florestais, né? E então é um pouco mais difícil em termos de volumes, né, por hectare, mas em termos de possibilidades inclusive ganhos econômicos, né? A gente tem um potencial grande, né, que ainda não foi explorado nessas espécies. Tem vários estudos que colocam, né, que 1 hectare explorando diversas espécies no Cerrado, na Amazônia, principalmente, é muito mais, né, produtivo em termos até rentáveis. A questão é que a gente precisa, né, ter um investimento também de infraestrutura, logística, escoamento para esses produtos. Nesse sentido até que eu trabalho, né, na área de logística para essas cadeias que ainda são muito incipientes, mas que se a gente for fazer as contas pela diversidade, pelo potencial, né, interesse de diversas indústrias, a gente tem um grande potencial aí no futuro. Janaína, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, foi lançado no começo do mês, no dia 1º, o Observatório da Economia da Sociobiodiversidade. Queria que você falasse um pouco para a gente, né, como vai ser realizado o trabalho desse observatório, o que vocês estão refletindo, né, e pensando em soluções para promover a sociobiodiversidade. Bem, Jéssica, na verdade, essa iniciativa eu não participei diretamente, né? A gente tem acompanhado várias instituições, eu sou da universidade, mas nós temos a universidade também diretamente está acompanhando, são organizações da sociedade civil, né? Movimentos sociais. Então, dia 1º foi lançado, já na semana passada teve essa audiência para sinalizar demandas aos candidatos, né, às várias esferas que vão se candidatar agora para as próximas eleições, governo executivo. Então, a expectativa é mostrar, né, que a economia da sociobiodiversidade, em termos de garantia da conservação dessa riqueza que a gente tem no país, que é quase única, né, comparada com vários outros países que já perderam isso, é de extrema importância. Né? Então, a gente tem esse lançamento agora no mês de junho e essa expectativa de que se ouça, se veja, né, toda essa possibilidade que se tem, né, já é concreta, né, em algumas regiões, a gente já tem resultados, principalmente com o envolvimento de jovens, organizações de mulheres em torno desses produtos da sociobiodiversidade. Né? Então, esse observatório, o OSocioBio, né, foi lançado recentemente, ele já tem feito, né, uma agenda, inclusive na semana passada, toda essa audiência para colocar, né, já nos programas de governo essas políticas, né, essas políticas voltadas para essa economia biodiversa, né? Então, um pouco até em contraponto a essa ideia de bioeconomia, que também é uma economia da biodiversidade, mas que não necessariamente garante essa diversidade, né, de espécies vegetais, animais, em relação com as populações que têm conservado.
Janaína, muito obrigada pela entrevista conosco aqui no Sinal Aberto. Bom trabalho aí e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Um abraço, bom dia a todos. Conversamos aqui no Sinal Aberto com